Boa, Pri e Eric, o que eu vou sugerir para vocês, eu juro que vocês acham, acho que se você, enquanto a gente espera, acho que é uma forma de cada uma das pessoas poderem abrir o microfone e só se apresentar rapidinho e apresentar a organização. A gente já passou algumas listas para eles, para os palestrantes, mas eu acho que é um jeito, né, da Vânia poder se apresentar, a Titi também, a Gabi também. Gabi, está super feliz de estar aqui, uma expert em comunicação também vindo compartilhar conosco. Então, acho que se todo mundo abrir, vai ser legal. Acho que é uma forma da gente poder se conhecer. Acho que é só importante, eu vou reforçar isso quando todo mundo entrar, mas esse encontro está sendo gravado, então quem não se sentir confortável, né, do uso de imagem, eu peço para deixar a câmera desligada, e obviamente a gente sempre pediu cuidado de deixar os microfones desligados, e obviamente, né, que no momento de pergunta podem abrir, e no momento de muita vontade de perguntar, tem o chat sempre para vocês poderem interagir com a Pri e com o Eric. Então, acho que se vocês quiserem começar, seria uma boa. Boa, Ju. Super. Eu até acho que a gente pode começar, porque o primeiro exercício que a gente vai fazer é um pouquinho de apresentação, mas a gente quer trazer também expectativa do dia, né? Então, a gente quer ouvir quem que está aqui, mas também o que cada um está esperando, né? O que cada um tá imaginando para hoje, até para a gente ver se vamos conseguir chegar nessas expectativas todas. Então, se Bruno conseguir já transmitir a tela, eu acho que já está no nosso horário, a gente pode ir começando e já eu passo a palavra para a Eric e depois para o grupo, pode ser? Boa. Bom, pessoal, bom dia. Eu acho até bom assim que a gente não tem tantos participantes, porque a gente vai poder aprofundar, né? Acho que tem um papo mais próximo e depois quem não conseguiu vir vai poder assistir também esse momento. Antes desse momento quebra-gelo e do conteúdo em si, pode passar, Bruno. Eu vou só mostrar rapidinho qual que é a nossa agenda de hoje, né? O que a gente está pretendendo nessa oficina. A gente vai ter esse primeiro momento para se conhecer e depois a gente vai entrar na parte do conteúdo principal que a gente trouxe para vocês. Temos níveis, né, grupos de comunicação muito diferentes. Então, a gente tem equipes que são mais estruturadas, equipes mais júniores, pessoas mais sêniores. Então, para balizar um pouquinho, a gente trouxe algumas noções básicas, acho que alguns conceitos básicos da comunicação, mas que de tempos em tempos é bom resgatar, né, no piloto automático do dia a dia. Muitas vezes a gente esquece dessas premissas, então a gente vai olhar um pouquinho para elas. A gente vai pensar a comunicação, que é o principal aqui hoje, alinhada à estratégia das nossas organizações. Então, de que forma não é o que eu chamo, a comunicação não é a pastelaria, não é fazer um banner, não é deixar a coisa bonita, mas de fato é uma estratégia. E a gente vai olhar um pouco para as frentes de trabalho que compõem a comunicação. Muitas vezes a gente pensa, pessoa de comunicação, faça um banner, faça um post, faça um release. Então, tem muitas frentes e muitas habilidades diversas que precisam ser consideradas quando a gente está falando de comunicação. Esse vai ser o grosso do nosso conteúdo. A depender do ritmo, a gente vai conseguir fazer um intervalo curtinho para todo mundo dar uma respirada. E depois a gente vai para um exercício mais mão na massa, que eu acho que vai ser talvez a coisa mais útil para vocês hoje, que é a partir de um template, de algumas perguntas norteadoras, começar a pensar na estratégia de comunicação e nas ações de comunicação da sua organização, já com um olhar para 2022. Então, acho que isso é um grande ganho que vocês podem ter aqui hoje, é levar esses materiais para pensar a comunicação para o ano que vem. Depois a gente tem um momento de compartilhamento do que foi esse exercício e a gente encerra falando um pouquinho dessa parceria que Eric e eu estamos com a Lia e como que a gente pode pensar próximos passos. Pode passar, Bruno. Então, vamos lá. Vou começar aqui o quebra-gelo falando um pouquinho de mim. Se você quiser ir para a próxima tela, Bruno. A gente trouxe aqui algumas palavras-chave, porque vocês já estão com a nossa bio, se eu não me engano, né? Então, não vou ficar aqui lendo o currículo. Eu acho que aqui tem algumas palavras que têm muito a ver comigo. Então, política, novas mídias digitais, esses são temas que eu estudo. Poesia e literatura é o que eu brinco de fazer meu trabalho não remunerado. Estudo de comunicação não violenta, pautas ligadas a impacto social. Então, acho que isso são algumas coisas que dizem um pouco sobre mim. E aí eu queria que todo mundo falasse um pouco sobre si, sobre a sua organização, mas também a expectativa para o dia, né? O que vocês estão esperando de hoje dessa oficina? Para a gente vai ser muito importante ouvir até para pensar novas ações com vocês, né? Com certeza a gente não vai cobrir tudo aqui nesse primeiro encontro de
1h30, mais ou menos, que a gente tem, mas a gente ouve também as demandas, expectativas de vocês para pensar futuras ações. A minha para hoje, eu acho que, óbvio, compartilhar, né, esse conteúdo, mas principalmente que ele seja útil para vocês, assim, que de fato vocês possam levar, que seja um pouquinho do que está aqui para depois na prática do dia a dia e do planejamento da comunicação de vocês. E óbvio, acho que ter trocas, né, depois a gente poder ficar em contato e continuar fazendo essas trocas, assim, acho que um dos meus sonhos é ter um grupo que é os talentos da comunicação do terceiro setor, e tenho certeza que vários deles estão aqui hoje. E aí passo para ti, Eric, se quiser se apresentar um pouquinho, depois jogar para o grupo. Obrigado, Pri. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, vou me apresentar um pouquinho também. Eu acho que eu trouxe aqui a palavra criatividade, que eu acho que é um dos pilares do meu trabalho, e eu acho que a criatividade não está ligada só a um lado artístico, né, ou uma expressão, mas uma forma de resolução de problemas, né? Então, acho que não é só dentro da comunicação que a gente tem que usar a criatividade, mas isso engloba tudo e é para mim um ponto importante para o meu trabalho e que eu levo para minha vida, assim. Para além disso, né, eu sou uma pessoa que adora comer. Eu gosto muito de comer bem, então se tiverem indicações de restaurantes, receitas e tudo mais, fiquem à vontade para me passar. Eu tenho uma gata também que eu adoro, que provavelmente vai visitar vocês aqui durante a nossa apresentação, vai passar aqui. Mas para além disso também, uma das coisas que eu tenho tentado pautar mais a minha atuação, tanto profissional quanto pessoal, assim, é na área de educação e estudos de gênero, principalmente pensando em masculinidades e raça também, como que esse recorte, né, e esse misto faz sentido e é importante olhar, né? E como expectativa para o dia, eu gostaria de aprender com vocês. Acho que uma das formas de conseguir entender se a gente sabe realmente ensinando, né? Então, acho que a gente aprendeu muito já nesse processo só de tentar criar uma dinâmica, mas também trocar ideias e trocar figurinhas, porque acho que a comunicação, ela não tem fórmulas mágicas, então, às vezes o que dá certo para um não dá certo para o outro, mas é sempre bom a gente ter um aumento de repertório, né? E conseguir conversar mais. E como a Pri disse, eu acho que temos muitas pessoas que têm bagagens diferentes e por isso complementares aqui, então vai ser muito legal. Então, eu queria passar para o grupo, não sei se alguém se voluntaria para começar ou se a gente vai indicando como é que vocês preferem. Quer falar, Vânia? Quero. Bom dia. Oi, bom dia, Priscila. Bom dia. Eric, tudo bom? Desculpa, eu estou de máscara aqui, eu estou na instituição e aí não dá para a gente ficar mais à vontade. Meu nome é Vânia, eu sou coordenadora aqui do Instituto André Franco Vive. Eu estou aqui nessa instituição aqui, tá? Desde a fundação. E a gente está na zona oeste de São Paulo. É uma instituição basicamente e prioritariamente de educação. A gente recebe alunos de 4 a 15 anos e também, a partir dos 15, nos cursos profissionalizantes que a gente tem de gastronomia, costura e confeitaria. A minha expectativa para hoje é que seja uma manhã de aprendizado, de trocas, e acho que é isso. Legal, obrigada, Vânia. Prazer. Quem mais quer contar de onde vem, o que espera? Bom dia. Bom dia. Estou tentando aqui. Eu estou pelo celular. Bom dia. Não estou conseguindo ver aqui. Estava em trânsito. Meu nome é Carol. Eu sou coordenadora de marketing do Grupo de Apoio à Criança com Câncer daqui do Amazonas. A gente é uma instituição que atua há 22 anos aqui na região norte. Em toda a região, até em outros países vizinhos daqui, né? A gente faz o acolhimento de crianças em tratamento de câncer, dando total suporte ao longo aí de seus 10 anos, que é a média, né, do tratamento até a cura. E eu quero aprender, né, como eu já tinha falado com a Ju, aprender mais e entender um pouco mais essa parte de comunicação, porque minha formação não é comunicação, sou formada em contabilidade e estou me formando em odontologia agora.
E é isso, a gente atualmente atende 1.050 crianças aqui na região norte. Sensacional, obrigada por compartilhar, Caroline. Bom, gente, eu não vou ficar, tipo, professora, né, chamando, assim, eu acho que tem que ser uma coisa que quem tiver vontade para falar, se não, tranquilo também, se quiser mandar no chat, apresentação, expectativas, não tem problema. Eu tô vendo que tem muita gente que talvez não tá no computador, né, então, super tranquilo também, senão a gente já vai começando. Então tá, vou começando, mas... Opa, então fala, Flávio, dá para ouvir sim. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Flávia, eu sou assistente técnica aqui do SEC Carmozinho, eu trabalho na organização Centro Social Nossa Senhora do Bom Par, e aqui a gente trabalha com crianças, né? Aqui o nosso segmento é social, né? A organização tem um lado da saúde, tem um lado da educação também. A nossa unidade específica é social, né? Aqui nós atendemos crianças de vulnerabilidades sociais, diversas vulnerabilidade, né? E o nosso atendimento é com criança dos 6 aos 14 anos, né? E a perspectiva para a atividade aí junto a vocês hoje é aprender, né, a adquirir mais conhecimento, né, para essa questão da comunicação num todo, tá bom? Espero ser bastante produtivo. Oi, bom dia. Bom dia. Meu Obrigada, nome Flávia. Eu sou a Sandra, sou gerente, gerontóloga, trabalho numa das unidades da Associação Santo Agostinho, atendo idosos. Eu estava com um pouquinho de dificuldade para entrar na reunião aqui. Eu recebi um e-mail de vocês, o link da reunião, e eu estava pelo aquele link lá, só tinha eu. Falei, tem alguma coisa errada. Eu trabalho com idosos, né? A Associação Santo Agostinho, ela trabalha com crianças, adolescentes e idosos. Nós estamos numa unidade aqui da Zona Norte, né? E esse curso, eu não sou da área da comunicação, mas esse curso realmente ele traz, eu acredito que vai nos ajudar com algumas técnicas, né? Porque mesmo que a gente não está diretamente na área, a gente lida todos os dias, né? Então, nos atendimentos, né, de uma forma geral, a gente atende famílias, atende os usuários, né? Então, eu acho que a gente está nessa expectativa, né, de realmente aprender aí novas técnicas aí para nos ajudar no dia a dia, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada aí pela oportunidade. Legal, obrigada a você por compartilhar. Bom, acho que a gente pode... Tá, não pode começar, desculpa. Não, Júlia, pode falar. Você fala e depois a gente começa. Tá. Eu sou a Júlia, eu trabalho na Fundação Amor Horizontal, então é uma instituição que atua em redes, com 93 projetos espalhados pelo Brasil, na causa da infância, então a gente apoia crianças de 0 a 17 anos, por meio de várias ações e doações de produtos. Eu não sou da área de comunicação também, eu fico eu coordeno as operações, então mais o planejamento e produção dos eventos e das ações, mas eu quero aprender mais sobre comunicação e quem sabe também poder passar para o nosso time, que esteja mais nessa área, para ver se a gente consegue ter uma melhor estratégia para aumentar o nosso impacto. E muito obrigada por terem me convidado, estou feliz de estar aqui. Ah, que legal, bem-vinda. Bom, pessoal, agora eu vou começar de verdade, até pelo nosso tempo, né? Tem bastante coisa para a gente cobrir, mas quem quiser fica à vontade também para compartilhar aqui pelo chat. Bom, vamos lá, gente. Primeiro, eu estava pensando assim, nossa, acho que talvez vai soar óbvio algumas coisas que eu vou falar. Mas como tem muita gente que não é da formação de comunicação, como a gente imaginou, talvez seja importante mesmo conceitualmente a gente retomar algumas bases que são conceituais, mas que com certeza se a gente consegue aplicar no dia a dia faz bastante diferença. E eu vejo, já estando há 10 anos trabalhando na área, como na correria do dia a dia muitas vezes a gente se perde, não consegue cobrir todas
esses elementos mesmo que precisam ter num trabalho de comunicação. Então, pode passar, Bruno. O primeiro ponto que eu trago é que a comunicação é sobre escuta. E por que eu estou falando de algo tão basal, né? Porque hoje não existe mais um conceito que talvez se ensinava antes, que é uma comunicação do emissor e do receptor, que é a comunicação de via de mão única, né? Então, eu falo e você escuta, eu falo e você apreende. Não. Essa comunicação que a gente tem hoje é uma comunicação de mão dupla e tripla e com muitas gentes participando de uma mesma conversa. Então, quando eu estou falando que a comunicação é sobre escuta, eu estou falando, pode passar, Bru, que é sobre você conhecer o seu público, sobre ouvir as demandas desse público, né? Então, tem gente aqui que trabalha com criança, vamos sentar lá, ouvir o que está acontecendo, né? Quais são os desafios para a aprendizagem de uma criança, ou quais são as demandas para quem está atendendo um público idoso. É realmente você estar ali presente em campo, se familiarizando com o contexto das pessoas ou até mesmo dos locais que a gente atua, né? Muitas vezes eu já recebi demanda do tipo, vamos fazer uma campanha para professores, ou vamos falar de consumo consciente, vamos fazer uma peça sobre o que está acontecendo no marco temporal na luta indígena. Legal, vamos fazer, mas assim, eu sei o que eu estou fazendo, se o que eu estou fazendo está de fato dialogando com professores, ou eu sou um consumidor sustentável, eu consigo falar com esse consumidor que é sustentável, o que representa essa causa indígena? Será que eu não tenho que ir lá escutar as demandas deles? Ou eu vou fazer da minha cabeça? Então, de fato, ouvir o seu público, estar em campo, ter ali uma rede de contatos, uma comunidade desse público que você pode acionar, até mesmo para testar a sua comunicação, faz toda a diferença. E isso também no ponto de vista de léxico, né, de vocabulário para causa. Então, eu sou muito defensora de não só ouvir, mas, se possível, incluir o seu público no seu processo de criação, de aprovação, de colher feedbacks, de terar melhorias na comunicação que é feita a partir disso. Então, de ponto de partida, eu já queria trazer, comunicação é sobre escuta, e escutar é você abaixar seus julgamentos, abrir os seus ouvidos e estar disponível ali para entender e conhecer as demandas. Pode passar. O segundo ponto quem fez jornalismo ou alguma coisa assim, talvez soa óbvio, né? Que comunicação é sobre informação. Na escola de jornalismo, a gente aprende a responder algumas perguntas, se você puder passar, Bruno, que são perguntas o que, quando, quem, onde, como, porque claro que assim, não é toda a comunicação, todo o conteúdo que a gente vai produzir que vai responder a todos esses pontos, mas a gente tem que sempre ter em mente que se a gente está passando uma informação com a maior qualidade possível, se a gente está respondendo a possíveis perguntas que o nosso público vai ter, e eu acho que olhar para esses elementos de tempos em tempos, né, terminei ali uma comunicação, seja um post, seja um material para imprensa, seja um material para evento, eu dar uma olhada assim, nossa, eu estou respondendo todos esses pontos. Eu, pessoalmente, acho que responder o porquê, né, o porquê que eu estou fazendo aquela mensagem, já cumpre boa parte desse objetivo. Então, aqui eu trago assim, uma comunicação que é informativa, se puder voltar, Brenda, só para fechar, ela, óbvio, pode ser também uma comunicação que é mobilizadora, que é provocativa, mas vamos sempre pensar uma comunicação que agrega algo ao nosso público, né? Então, acho que uma responsabilidade que a gente tem como comunicadores nesse mundo de ondas de conteúdo, ondas de desinformação, é a gente sempre garantir uma informação bem apurada, de qualidade e que quando chega ali na ponta está fazendo sentido e respondendo, antecipando possíveis perguntas do nosso público. Agora pode passar. Posso fazer um adendo só a essa parte? Claro, vai complementando. Com relação à informação, né, até pensando numa jornada de expectativas e do que a gente pode esperar e de ações para o público, né, ou para o receptor. Eu acho que ela começa na informação, porque pensando em causas, né, a gente não consegue mobilizar uma pessoa que é desinformada,
porque muitas coisas podem soar óbvio, tipo aquecimento global. Sim, isso é óbvio, mas tá, o que que isso causa, né? Como que ele acontece? Então, a informação, ela é um ponto de partida para começar a ter consciência e começar a tomar ação, né? Então, acho que a gente tem que partir muito bem daqui, porque uma desinformação, ela leva para outras tomadas de decisões também, né? Então, acho que é importante a gente frisar esse ponto aqui. Total, ótimo, Eriquito. Obrigada. Bom, acho que um terceiro elemento que eu queria trazer é a transparência. Gente, isso é caminho sem volta. Quando a gente pensa em marca, quando a gente pensa até mesmo em cultura organizacional, quando a gente pensa na hipervisibilidade que todos nós aqui estamos expostos, né, com as redes digitais, transparência é um imperativo, é inegociável. E aí, tá bom, legal, isso é importante, mas como que a gente tem mais transparência, né, com o nosso público? Se você puder passar, Bru, eu trouxe alguns pontos. A gente precisa ter canais de diálogo que são muito claros, assim, e, se possíveis, horizontais, para que haja uma troca, né, entre o público e a organização. A gente precisa trabalhar uma linguagem que é acessível, se possível também inclusiva, cada vez mais. Não está aqui, mas acho que eu adicionaria esse ponto da inclusão também. E aqui sobre linguagem acessível, gente, não é ser simplista, né? Então, mas ao mesmo tempo é achar esse equilíbrio. Não é porque a gente está falando de algo complexo, difícil, doloroso, que a gente tem que falar de uma forma difícil ou de uma forma excludente. E aí a gente volta para o primeiro ponto. Então, tá, se eu estou falando com esse público, deixa eu ver se eles de fato estão entendendo, né? Que é o ponto da escuta, de incluir essas pessoas também no nosso processo. Outro ponto, a gente ganha mais transparência quando a gente tem constância. Então, eu sei onde eu vou achar a comunicação dessa organização, eu vou entender essa comunicação e eu sei que eu vou encontrar ali com uma frequência, né? Toda semana eles vão estar falando comigo, ou eu sempre tenho esse jeito também de falar com eles. Tudo isso a gente espera que gere mais proximidade, mais confiança com os públicos de vocês, e é uma construção, assim, constante, né? Você nunca chega, porque quando você estabelece ali um canal, vem um TikTok, vem um WhatsApp, vem novas coisas, e a gente tem que sempre estar se adaptando. Eu sou sempre muito a favor de entender onde o seu público está, para você estar lá, né, e não tentar puxar o seu público para outras abas, mas sim estar ali onde ele já está e consolidando esses canais e essa proximidade. Eu acho que, gente, é um pouco isso sobre transparência. Quando a gente olha, assim, muitas pesquisas que falam sobre confiança ou decisão de compra, elas estão muito atreladas, eu sei o que essa marca faz, eu entendo qual que é o propósito dessa marca e eu confio que ela vai usar minha doação para isso ou que ela vai reverter uma compra para aquilo. Então, eu acho que esse é um dos elementos, assim, contemporâneos mais importantes para a gente ter no radar, que é, assim, ter os seus valores publicados no site, ter a sua estrutura organizacional, ter, se possível, né, aberto qual que é o seu orçamento, os custos financeiros, de que forma isso é usado em cada uma das ações. Tudo isso fortalece a transparência e fortalece também esses vínculos de confiança. É um ponto para a gente estar sempre atento. E, por fim, estou tentando, assim, passar por muita coisa de uma forma rápida, mas qualquer questão vocês podem ir parando também e fazendo perguntas, tá? Por fim, assim, para quem assistiu, tem um desenho que chama Divertidamente. Quem não assistiu, assista, é muito bom, mas quem assistiu já sabe que comunicação, que é uma das bases, assim, do que a gente tem hoje como civilização, né, comunidade civilizada, ela vem sempre atrelada com uma dose de emoção. Então, até filosofando aqui um pouco, mas a gente está vivendo tempos que são bem difíceis do ponto de vista político, mas também social, no Brasil e no mundo, e por vezes assim, é muito fácil cair numa emoção negativa. Então, de que forma fake news se alastram? De que forma discursos de ódio se alastram? É pegando ali na raiva, no medo, no nojo, na quebra dos meus valores. Então, as emoções, de fato, elas têm o poder de mexer com mentalidade e crenças. Mas, no nosso caso, como comunicadores responsáveis,
a gente precisa fazer essa reflexão de quais emoções a gente está querendo tocar com a nossa causa, né? Então, de que forma a gente usa essas emoções num viés positivo, para uma mobilização positiva. Então, pare e pensa um pouquinho assim, com a minha causa, trabalhando com crianças, ou trabalhando com o meio ambiente, ou trabalhando com idosos, ou trabalhando com saúde, o que eu quero despertar? O desejo, a empatia, eu quero despertar encantamento, eu quero que as pessoas fiquem ansiosas com a mudança climática e se mexam, ou animadas. Enfim, acho que tem uma gama de emoções que depois são racionalizadas, né, e vão se tornando sentimentos, mas eu queria que a gente tirasse um minuto, assim, talvez é um exercício que alguns já fizeram e outros não, mas um minuto para a gente pensar aqui o que a gente quer despertar com a nossa organização, com as causas que eu trabalho, com a comunicação que eu faço, o que eu quero despertar no meu público, né? O que eu quero que ele sinta a partir daquilo que eu estou emitindo. E aí eu vou pedir para a gente, de fato, fazer esse exercício rapidinho aqui. O pessoal vai mandar no chat, se vocês puderem acessar esse link e colocar esse código, aí vocês já vão conseguir responder quais são as emoções que vocês querem transmitir a partir da sua organização ou a partir da causa que vocês trabalham. Posso complementar um pouquinho, assim, falando sobre as Claro. emoções? Não existe emoções boas e ruins, tá? Então, assim, às vezes pode ser, putz, eu quero causar indignação, porque, no fundo, sei lá, né, a gente pode pensar, por exemplo, o amor, né? A gente considera uma emoção boa, mas, na verdade, a ação que a gente toma depois de sentir isso que é realmente o que a gente pode julgar, né? Porque uma pessoa pode falar que ela matou por amor, e isso não é o oposto, né? Então, você ama alguém, você pensa que isso vai ser positivo, mas a ação não corresponde a isso. Então, também, de alguma forma, a indignação pode causar uma ação positiva, sabe? A raiva, o medo, ele pode trazer benefícios. E aí, acho que é importante a gente fazer essa conexão só e desvincular que, então quero causar sempre inspiração, motivação, coisas que aparentemente são positivas, porque, no fim, a emoção e a ação, elas são coisas diferentes, né? Legal, Eric. Eu estou vendo que a Vânia mandou aqui. Se vocês conseguirem entrar nesse link aqui, ó, que a Letícia mandou, e responder, a gente vê a resposta de todo mundo aqui na tela. É só entrar e aí colocar esse código. Mandei agora. Ops, peraí. Se alguém tiver com dificuldade por estar usando o celular ou tiver alguma dificuldade para o site, pode mandar também aqui no chat, que aí eu vou colocando e computando junto também no site. Legal. Então, se puder por esse da Vânia, Eric. Mas já estão aparecendo algumas coisas aqui. A Sandra também mandou aqui no grupo. Legal, ó. Eu acho que a gente tem, talvez está aparecendo uns nomes diferentes, mas coisas bem similares, né? Então, consciência e conscientização, de que forma... Gente, eu acho que isso é o mais difícil, né? De que forma eu faço as pessoas se importarem com a causa que eu estou trabalhando para elas entenderem que isso tem a ver com a vida delas, né? Acho que conscientizar é um grande desafio de nós que trabalhamos com impacto social. Empatia, motivação também são coisas que aparecem de algumas formas diferentes. Parece aqui motivar, felicidade,
Credibilidade, isso também é um desafio, né? Credibilidade está muito ligada à transparência que a gente estava conversando agora, né? De que forma poxa, tem tanta organização fazendo tanta coisa, por que a sua, né? Por que eu acredito que a sua, de fato, é uma referência nesse assunto, ou de fato vai destinar os recursos para essa causa? Afeto. Bem legal, gente. E aí eu tô vendo empoderamento também, muito bacana. Eu tô vendo coisas muito mais superação, a causa, legal. Transformação, a Érica mandou aqui no chat. Eu acho que é bem na linha do que eu tava falando, assim, a gente quer despertar emoções que são muito mais para o espectro do positivo, né? Então, fazer a pessoa pensar e se sentir bem, né? Colaborando ou fazendo parte dessa causa. E eu acho que ter esse quadro, assim, né, das coisas que a gente quer transmitir, depois vocês podem até expandir esse exercício para outras áreas da organização de vocês, para vocês pensarem em conjunto, talvez para o planejamento de 22, mas gente, de verdade, imprime, cola isso, assim, na frente do lugar que todo mundo trabalha, para todos os dias a gente se lembrar o que a gente está querendo transmitir, o que a gente está querendo despertar nas pessoas. E a gente vai falar, não, calma, então cara, tudo isso que eu tô fazendo é para motivar, tudo isso que eu tô fazendo é para dar uma esperança, tudo isso que eu tô fazendo é para conscientizar. Eu acho que são formas de nos lembrar também, na correria do dia a dia, né, o valor de tudo isso que a gente faz, né, qual que é o propósito grande do nosso trabalho como comunicadores. Mas muito legal, acho que a gente tem aqui um quadro que está bem conectado também com a minha experiência, né, como comunicadora no setor de emoções que eu também busco trabalhar nas causas que eu estou vinculada. Bacana. Legal, gente. Depois a gente pode também passar essa nuvem de palavras para vocês. Tudo que a gente está vendo aqui, essa apresentação, vai ficar com vocês, na mão de vocês, para vocês acessarem, olharem, compartilharem, é de vocês. E agora eu já falei bastante, eu vou passar aqui para o Eric falar um pouquinho, porque a gente olhou uma visão bem conceitual, né, dos elementos da comunicação, e aí o Eric vai trazer um pouco dos aspectos mais ligados à estratégia. Legal, obrigado, Pri. Eu acho que esse exercício ele é interessante, né, porque mostra um pouco até realmente assim palavras que tem que ter dentro do objetivo quando a gente pensa então tá, né? O que eu faço com esses conceitos, o que eu faço com essas palavras e como que isso se traduz no meu dia a dia dentro do trabalho de comunicação. Porque se você pensa qual que é o meu grande objetivo e como eu traduzo isso, e essas palavras não estão inclusas nisso, algo está errado, né? Ou a gente não pensou nessa palavra que era importante e não está lá, ou a gente está fazendo alguma ação que não está traduzindo exatamente o que a gente gostaria de transmitir, né? Então, acho que por isso que é importante a gente tentar vincular a comunicação a essa parte estratégica, para que a gente tenha esse objetivo, né? Então, essa finalidade atrelada à ação de comunicar. E aí, Bruno, pode passar, por favor. A gente traz aqui um exemplo que foge um pouco, né, dessa área social, mas eu acho que é uma ação bem comum, e eu acho que a gente pode traduzir isso para outras áreas, assim, que é uma situação onde a gente listou aqui, né? Como é que acontece no dia a dia essa cadeia de eu tenho um objetivo e como é que ele se concretiza na prática, né? Então, a primeira ação seria que a direção de uma livraria decide que é necessário aumentar o faturamento e pede para o gerente criar uma estratégia de venda. Então, aqui está o objetivo da organização. O gerente chama a equipe e fala que eles precisam vender mais e o quanto antes. A equipe de vendas elabora uma campanha de desconto em todos os produtos deles, independente do ticket médio. Aí, o time comercial pede para o estagiário que não sabia de nada para fazer um folheto dizendo descontos aqui. E aí, o resultado desse folheto é o que vocês olham aqui na imagem à direita, né? Então, está escrito mega liquidação, tudo por 50%, descontos aqui, e o nome dessa livraria fictícia. E aí, por último, ocorre uma grande movimentação na livraria, acabam os estoques e aparentemente deu certo.
ou não? E aí eu acho que é um pouco esse questionamento que eu queria trazer para vocês, assim. Então, primeiro, eu queria ouvir o que que vocês acham disso, dessa situação, e aí depois a gente vai entrar ponto a ponto e entender um pouco como que a gente analisa se a mensagem foi passada da melhor maneira, se o objetivo foi alcançado e como que essa comunicação ela estava vinculada de fato à estratégia. Não sei se foi muito rápido, se vocês querem que eu passe de novo. Eu vou fazer então uma recapitulação rapidinha, só, e aí depois eu queria ouvir de vocês um pouco as suas impressões. Então, começando, né, o objetivo principal é porque a direção de uma livraria decide que é necessário aumentar o faturamento. E eles pedem para o gerente criar uma estratégia de vendas. O gerente chama a equipe e fala que eles precisam vender mais e o quanto antes. A equipe de vendas elabora uma campanha de desconto em todos os produtos, independente do ticket médio. O time comercial pede ao estagiário que não sabia de nada para fazer um folheto dizendo descontos aqui. E, por último, ocorre uma grande movimentação na livraria e acabam os estoques. Alguém tem um palpite? Vocês acham que essa livraria conseguiu, de fato, aumentar o faturamento e atingir o objetivo de comunicação? Eric, é a Gabriela da Asa. A sensação que eu tenho nesse case é que foi um grande telefone sem fio, porque é aquela coisa da mensagem vir grande e aí vai passando de acordo com os níveis e ela vai cada vez mais se simplificando. E aí chega no estagiário e ele fala, bom, se eu tenho que vender tudo, eu coloco 50% e eu zero o estoque. Porém, se você fizer a volta inversa, né, do estagiário para cima, na gestão não vai ser a mesma coisa, porque aumentar o faturamento não significa zerar estoque, porque você tira o ticket médio do valor do produto. Então, o objetivo inicial não foi cumprido, mas do ponto de vista do estagiário foi cumprida, porque a mensagem chegou para ele dessa forma. Houve como se na mensagem houve um funil, né, que a gente fala em comunicação, é que eu sou relações públicas, mas houve um funil, então você vai diminuindo a mensagem até que no ponto final venha o resquício do que era a ideia principal lá em cima, assim. Então acho que muitas vezes dentro das organizações acontecem isso, né? Assim, a gerência, a gestão pensa de uma forma e quando vai passando para a execução, às vezes acaba tendo falhas na comunicação mesmo, de transmissão de mensagem. Legal, Gabriela. Uma ótima percepção. Alguém tem algum outro comentário que queria compartilhar? Bom, vou passar então, Bruno, você pode passar para o próximo slide, por favor? Aqui a gente fez uma dissecada, né, em cada ponto, e eu acho que tem muito do que a Gabriela comentou, né? Então, acho que, primeiramente, é olhar qual que é o objetivo que a direção tinha, que era de aumentar o faturamento, e como que ele foi definido, mas faltando muitas informações ainda. Então, na própria decisão da direção, que tinha um objetivo claro, que era aumentar o faturamento, ele não passa quais são as métricas que eles vão analisar, né? Então, o que é sucesso para essa campanha? Então, é aumentar o faturamento em quanto? Com relação a quê? Em quanto tempo? Sabe? Então, tem muitas informações ali que fica vago. E eu acho que é importante, né, quando a gente pensa na gestão como um todo, dar um pouco, não precisa definir, porque muitas vezes assim o profissional ele também não vai ter tempo para conseguir fazer essa campanha da maneira ideal, mas ter pelo menos um bom direcionamento para você passar para sua equipe, né? Então não adianta só você falar o seu objetivo, porque tem várias formas e caminhos diferentes para você seguir. Então tem algumas outras informações que são importantes você falar isso para que não gere esse telefone sem fio, né? Porque aí, então, o que acontece é que no final, então, o gerente, ele recebe só a informação de aumentar o faturamento. E aí que entra esse segundo ponto que a Gabriela também tinha comentado, que é o aumento nas vendas não significa um aumento no faturamento, né? E esse é um ponto importantíssimo, porque, no fundo, o gerente, ele não está errado, ele não está equivocado, sabe? A gente pensou aqui numa
num case que não tem uma pessoa que ela é caricata de tipo, nossa, isso aqui obviamente eu não ia fazer, sabe? Ah, essa pessoa aqui ela pisou na bola claramente, porque se você pensar que a informação que veio para ele era só aumentar o faturamento, uma das opções era sim aumentar as vendas, mas não necessariamente a qualquer custo, né? E pensando que essa é a única maneira. E aí, como que isso se traduziu, né? Então, como é que isso começou a ganhar corpo como uma campanha de comunicação? Fazendo uma campanha de desconto, que na verdade talvez vá até na contramão de um aumento de faturamento. Se fosse um aumento de vendas, talvez fizesse sentido, né? Então, de novo, assim, como a importância de ter não só um objetivo definido, mas também métricas, né, e análises para direcionar esse olhar é importante, né? E no fim, o que acontece, que acho que em muitos casos aqui a gente fala sobre o estagiário, mas que em muitos casos, na verdade, é o único profissional de comunicação que tem disponível ali, uma pessoa que faz tudo, é essa demanda que vem muito já pronta e definida. Então, assim, eu quero um folheto que vai dizer exatamente isso. Só que para qual público que a gente está falando, né? Qual que é o objetivo real da campanha? Então, o formato e o canal, ele já foi definido antes mesmo de chegar na equipe de comunicação, que muitas vezes é a pessoa que está mais próxima do público, é ela que conhece melhor como fazer, o que fazer. Então, talvez se dentro desse cenário a equipe de comunicação tivesse conversado no primeiro ou no segundo ponto, a gente tivesse uma outra resposta para isso, né? Se a equipe de comunicação tivesse um momento de olhar junto com a direção e falar, tá, vocês querem aumentar o faturamento? Então vamos tentar olhar públicos que talvez a gente não esteja atingindo, outras formas de atingir esse objetivo, ou se não, quando o gerente fala que, então a gente vai vender mais, tá? Como que a gente faz uma campanha que não seja necessariamente uma campanha de desconto, né? Então, como que o acionamento de um time de comunicação no início, né, pensando no objetivo, ele pode trazer resultados muito diferentes, porque aqui também, de novo, assim, não é fazendo uma caracterização do estagiário que não sabe nada e vai fazer qualquer coisa, né? Porque o resultado também não ficou ruim se você olhar só para a informação acima dele, né? Então, ele fez um bom trabalho na medida do possível dentro das informações que ele tinha. E aí, no fundo, também tem uma falta de comunicação interna como um todo, né? Porque se você faz, independente do objetivo que era inicial, mas você faz uma campanha que dá tão certo que acabam os estoques, então talvez foi uma falta de planejamento dentro de outras áreas que não sabiam dessa campanha ou que não tinham uma expectativa de aumento de vendas, porque aí eu acho que engloba não só a comunicação como um agente estratégico, mas também uma comunicação interna que seja eficaz, para que todas essas engrenagens estejam rodando da mesma maneira. Faz sentido? Eu queria escutar um pouquinho de vocês, se tem alguma dúvida. A gente trouxe aqui um exemplo que ele foge um pouco, né, da área de impacto social, mas aqui é mais fácil de visualizar porque é um produto físico, né? E acho que, às vezes, essa atenção está realmente nos detalhes. E aí, o que vocês pensam a respeito? Estava óbvio para vocês como ficou fácil de olhar com o olhar clínico da Gabriela, ou vocês achavam que estava tudo bem? Eric, é o Bruno Dali aqui. Eu acho interessante que você trouxe, porque é uma coisa que a gente discute muito até mesmo na Alia quando a gente vai conversar com as organizações sociais, né? Então, se a gente pensa só na solução, se a gente pensa só no folheto, é difícil a gente entender uma perspectiva mais diversa, né, e holística. Então, a gente fala muito de, não, vamos pensar qual que é o problema mesmo, qual que é o objetivo, e aí
pode ser que tenham vários caminhos, dos quais um seja um folheto, né, nesse exemplo, mas talvez não o único. Então, para mim ficou muito claro esse passo a passo, ficou mais claro esse passo a passo que a gente acabava fazendo um pouco mais naturalmente. Só complementando, eu fico pensando muito quantas vezes alguém já me falou, faz um vídeo, só assim, faça um vídeo, sabe? Tá, mas para quê? Porque da onde você tirou que o vídeo é a melhor opção, né? Eu acho que aqui você trouxe o folheto como exemplo, e pode ser qualquer um que a gente esteja viciado a fazer, né? Então, tudo a gente faz um cardio, tudo a gente faz. E aí, um grande problema, assim, que eu vejo nesse case do que não foi feito, né? Por que a pessoa de comunicação não estava sentada ali na mesa da direção quando foi decidido que aumentar o faturamento era importante? Então, essa é a grande mudança de mentalidade que eu vejo que precisa acontecer em organizações. A comunicação, ela não é só meio e ponta. Ela também é o início, né? Se eu não ponho o comunicador, seja ele o estagiário, a pessoa que eu tenho de comunicação para sentar e entender junto aonde a gente quer chegar, eu não vou chegar no melhor produto de comunicação, né? Então, acho que isso também, quando a gente fala de comunicação ser estratégia, é de fato a comunicação estar sendo parte da estratégia. Né? E eu já vi muita transformação quando isso acontece, quando eu começo a entender que marca e comunicação contribuem para eu chegar lá e coloco essa galera na mesa, eles vão dar uma contribuição que vai muito além, né, da comunicação, porque é o pessoal que escuta o público, é o pessoal que está entendendo as demandas ali do seu mercado. Então, acho que esse case é muito legal também da gente pensar quem que estava nessa mesa da direção da livraria, sabe? Com certeza, Pri. Tem uma questão também que eu acho que é um desafio, né, para todas as áreas de comunicação, que é como a gente deixa o nosso trabalho mais tangível, né? Porque muitas vezes a forma mais tangível que tem de demonstrar o trabalho são com essas peças, né? Então, eu olho o folheto que eu fiz. Porque muitas vezes a mensuração de quantas pessoas viram o folheto, quantas pessoas a partir desse folheto fizeram algo com isso e aí retornou de fato nesse aumento no faturamento. Isso é mais complexo e mais difícil, mas também é importante na hora de você pensar uma comunicação, né? Porque tem dentro desses meios você pode usar um folheto que talvez seja mais difícil de mensurar, mas ainda assim tem formas, né? Então, eu posso ver quantas impressões eu fiz e quantos eu consegui distribuir, porque essa já é uma maneira de você mensurar até onde a sua mensagem está chegando. Ou, de uma maneira online, você consegue ter um pouco mais esses dados. E esses dados, eles não são só para você falar, olha só quantas curtidas, que bacana, mas para você levar isso também para a direção, para eles olharem e verem o quão atraente é essa mensagem. Quantas pessoas interessadas nós temos? Será que são só essas pessoas ou porque a gente não está atingindo? E aí a gente começa a tentar transformar isso realmente em números para embasar essas tomadas de decisões, né? Então agora meu objetivo mudou porque agora eu tenho um entendimento muito melhor sobre como que é a comunicação e como que o meu público interage com ela, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a trazer também informações sobre o resultado da comunicação, faz com que a gente comece a se aproximar dessa tomada de decisão. E é um pouco mais complicado fazer isso quando a gente não tem uma estrutura, né? Mas eu acho que toda a ação de comunicação, ela também tem que estar com esse pensamento de como é que eu vejo se deu certo ou não. Se a gente não tem essa resposta, então qualquer resultado pode ser bom ou ruim. E aí a gente fica de mãos atadas, tanto para a gente ver como melhorar o nosso trabalho, mas também para mostrar o resultado disso para outras pessoas. E aí não justifica, né? A gente fala, tá, mas eu quero sentar aqui na mesa da direção. Mas o que você vai trazer de informação e você está se baseando nisso, essa informação aonde, né? Como que você está falando isso? É só um feeling que você tem ou realmente você tem algum dado para mostrar, né? Não estava lendo aqui os comentários. Você quer falar um pouco mais, Ana? O papel da aprovação, né? Eu acho que
é importante ter uma aprovação, mas também, independente de quem for aprovar, eu acho que essas são as perguntas que a gente tem que fazer antes, né? Porque às vezes fica muito subjetivo e acaba caindo num gosto pessoal. Tipo, eu não gostei porque, putz, não está me passando a impressão que eu gostaria. Mas o que que é essa impressão que você gostaria, sabe? Isso está se baseado em que você faz parte do público que a gente quer atingir. Eu acho que tem essa questão de gosto e realmente uma base para guiar. A Laura levantou a mão. Bom dia, tudo bem? Eu acho que outra coisa super importante também de levantar nessa situação é entender que toda vez que a gente está numa situação de urgência, né, a gente coloca a comunicação como um papel, assim, num papel de única e exclusivamente conversão na venda, né? E a comunicação, ela é um processo. Então, muitas vezes ali, para converter em alguma coisa, seja venda, seja doação, você precisa criar uma estratégia a longo prazo que vai primeiro fidelizar o cliente ou fidelizar aquele doador, né? Que vai, às vezes, converter em seguidores, em curtidas, que parece que não dá retorno, mas são esses seguidores que depois vão começar a engajar nas redes sociais, que vão começar a entender melhor como aquela empresa ou como aquela, enfim, ONG funciona, e por aí, a partir desse caminho, né, que vão vir as conversões, que vão vir, de fato, as vendas, né? Então, quando a gente se coloca numa situação de urgência, é como se, e nessa situação, principalmente, acho que nem levando em consideração que é um estagiário ou uma pessoa, pode ser um sênior, né? Mas você literalmente joga ali, coloca o comunicador ali num barco furado e fala assim, se vira aí com as ferramentas que você tem, né? E não é assim que funciona. Ótimo ponto, Laura. Eu acho que isso entra muito na questão que a Pri tinha comentado no início, de comunicação e informação, porque a gente só toma uma decisão depois de ter de ser convencido, né? E às vezes esse convencimento, ele não é momentâneo. Eu acho que quantas vezes quantas vezes a gente tem que escutar a mesma coisa ou coisas diferentes sobre o mesmo assunto para conseguir mudar de opinião, para conseguir levantar da cadeira e fazer alguma coisa. Então é um processo. E de fato, assim, muitas vezes esse imediatismo, ele não corresponde ao processo natural que já está implementado dentro das organizações, né? E aí entra também essa questão de frequência, né, de quais são as informações que a gente tem que fornecer primeiro, antes de exigir uma conversão específica, né? Boa. Acho que a gente pode seguir, Eric, tu tem bastante Boa. coisa. Só isso que a Laura, né, que falou agora? Acho que era a Laura. Gente, eu me sinto tipo Pokémon, sabe? Eu escolho você, vai lá e brilha, assim, porque muitas vezes é isso, né? Você só joga o problema e a comunicação que lute, né, para resolver. Então, é exatamente isso, Laura. Esse é o cenário que eu mais vejo, assim. Eu acho que é essa briga que vale a pena comprar entre tantas dentro da organização. É a comunicação ocupar esse espaço, de fato, de ser uma estratégia de longo prazo. Claro, vão existir as emergências, as ações que não estavam previstas, mas devia ser a exceção, né? E hoje, na maioria dos casos, é a regra. Sim. Legal. Bora lá, Eric. Bruno, você pode passar o slide? Então, acho que dentro disso até, né, do que a gente estava comentando, é legal a gente ver o que compõe, né, essa palavra que a gente chama de uma maneira tão genérica, né, que é a comunicação. Pode ser inúmeras coisas. Eu acho importante que a gente entenda como funciona, né, uma área de comunicação e como muitas vezes as pessoas têm que girar vários pratinhos ao mesmo tempo para mostrar a complexidade que tem a, a comunicação e como são várias formas, né, e frentes. Então, pode passar, por favor. A gente dividiu aqui em dois públicos, na verdade, né? Então, são públicos internos e externos, e uma intersecção que seria um híbrido entre essas duas frentes. E aí, dentro da comunicação interna, a gente está falando muito sobre
equipe, então, tanto a comunicação do dia a dia, como que a gente cria canais fáceis e claros de comunicação, para que não tenha esses ruídos, né, que a gente vê de a informação vai passando e parece um telefone sem fio, tanto também como cultura, né? Então, como é a forma que a gente trabalha? Quais são os valores que a gente prega e como que as pessoas estão alinhadas, não somente internamente, mas parceiros, fornecedores, doadores, como é que essa cultura ela está enraizada dentro do propósito e funciona de uma maneira orgânica internamente. Indo para o público externo, a gente pensa mais na comunicação, que eu acho que é o mais comum que a gente vê, que parece um megafone, né? Então, você passa para a pessoa e ela vai ter que ficar gritando para fora. Então, né, redes sociais, o marketing digital, todos esses canais digitais online, né, no fim das contas, e offline também, e relações públicas, né? Então, relações com a imprensa, mídia de massa, né, televisiva também. E aí, no meio termo, a gente tem parcerias e relacionamento, então, que são pessoas que estão próximas, mas não estão totalmente dentro, então é um pezinho fora, um pezinho dentro, né? Que são os doadores, financiadores, o conselho, e como que isso também tem que estar atingindo essa comunicação interna, né? De cultura, de comunicação do dia a dia, isso afeta eles também, como também a parte externa tem que afetar eles, né? Porque senão eles não se sustentam, então eles precisam desses dois canais. E o branding, falando sobre a marca como um todo, o posicionamento que a marca quer passar, porque isso tem que estar bem definido tanto internamente para as pessoas entenderem assim, qual que é o posicionamento que a marca tem, que reflete na cultura, como as pessoas externas também, né? Então, como que a gente vai comunicar isso dentro de uma mídia social e qual que é a forma que a gente quer se posicionar para o público externo. Você quer complementar, Pri? Legal. Não, acho que está bem completinho. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem ir comentando no chat ou levantar a mão também, tá? E aí aqui a gente traz também uma listinha que eu acho que pode ser bastante útil para vocês darem uma olhada com calma. De novo, só falando que nem a Pri tinha mencionado antes, que a gente vai compartilhar essa apresentação, então não precisem ficar preocupadas em salvar isso. Eu acho que é um momento, assim, depois até que vai fazer sentido para vocês olharem, que a gente definiu em 3 frentes, né? Então, habilidades individuais e de profissionais de comunicação, do que a gente considera ser importante. Claro que uma pessoa só não vai cumprir tudo, então, dentro daquele diagrama que a gente mostrou, né? Acho que é uma equipe, idealmente seria uma equipe com várias habilidades diferentes complementares, mas a gente listou aqui algumas habilidades que são desejáveis para a gente seguir. Aí, dentro dos canais de comunicação, a gente achou importante também tentar listar bem no detalhe quais são essas possibilidades, até para dar algumas referências para vocês, né? Eu acho que a gente hoje está sempre muito viciado em pensar mídia online, digital, e isso já vai diretamente para um Instagram, para o Facebook, né, para essas mídias sociais maiores. E que muitas vezes a gente deixa de lado algumas outras oportunidades, né? Acho que falando bastante de WhatsApp, que são veículos que as pessoas usam muito, né? São canais que todo mundo tem, e acho que são importantes a gente olhar para isso, mas também mídias que dependendo do público que você tem, pode ser até mais efetivo, né? Então, um carro de som, um panfleto, um outdoor, eu acho que essas formas de comunicação, elas podem ser muito efetivas dependendo do público. Então, acho que é um exercício que a gente faz, né? Essas são as possibilidades de canais que a gente tem, e aí acho que a decisão vai sempre a partir da mensagem e do público que a gente quer impactar. E aí, por último, tem as ferramentas, então acho que é realmente algo mais prático. A gente deixou todo com links para vocês já acessarem direto, que são algumas ferramentas que podem ajudar vocês tanto na produtividade de fazer as peças gráficas, de conseguir redigir um texto que seja
mais atrativo, ou mesmo de planejamento e gestão da área, não só de comunicação, como a área de comunicação interna da organização como um todo. Acho que... Só sobre as ferramentas, no formulário que vocês preencheram antes de participar, algumas pessoas falaram, eu quero ferramentas, né? Então a gente falou, poxa, claro, não vai dar para ficar aqui uma a uma, né? Olha, o Google Trends é para isso, mas a gente já deixou mais ou menos classificada a função de cada uma, interlinkada, e a gente teve um esforço de tentar achar gratuitas. Nem todas são, mas a maioria das que estão aqui são gratuitas, então, assim, dá para começar a usar hoje. E aí, também com essa apresentação em mãos, como já está hiperlinkado, vocês já conseguem clicar e começar a usá-las, tá bom? Então, também essa foi a ideia de ferramentas, uma demanda de vocês. Legal. Boa. E se vocês também tiverem alguns outros canais ou ferramentas, compartilha com a gente também, porque daí a gente já acrescenta nessa apresentação e deixa mais completinho para todo mundo. E aí eu acho que agora a gente vai para um intervalinho, né? Então... Isso. Gente, vamos só dar um respiro 5 minutos, quem precisa fazer um xixi, pegar uma água, e aí eu peço para a gente voltar, quem conseguir voltar no computador, porque a gente vai ter exercício depois na segunda parte, quem não conseguir, pelo menos um papel, uma caneta, para tentar fazer esse exercício, e daqui uns 5 minutinhos a gente volta aqui para o grupo, tá bom? Até já. Oi, gente, já estamos voltando aqui. Espero que vocês estejam aí. Quem tiver e quiser abrir a câmera também para a gente ver a carinha de vocês, seria legal. Mas já vamos voltando, que agora nesse segundo momento a gente também tem bastante coisa para fazer. Bora lá. Bruno, se você puder passar a tela, por favor. Legal, pode passar mais uma. Então, gente, até que a gente falou um pouco de conceito, falamos um pouco de estratégia, e agora, antes da gente ir para um exercício em que vocês vão pensar isso a partir da organização de vocês, a gente queria aterrissar um pouco aqui com exemplos mesmo de como a comunicação pode ser usada em prol de atingir os objetivos. E aí a gente trouxe esse caso mais no detalhe da Fincolga. Para quem não conhece a Fincolga, ela é uma organização com causas ligadas muito à proteção das mulheres, a questões de gênero, a educação sobre feminismo, enfim, entre outras pautas nesse universo. E aí, por que né, eu não trabalho lá, o Eric não trabalha lá, mas por que a gente achou que seria um case interessante? Porque eles têm como um pilar, e isso é público, a comunicação. Então, eles colocam lá, os nossos pilares de atuação estratégicos são esse. A comunicação é um deles. E aí, o que isso provavelmente significa? Que as ações que a Fincolga planeja, que os objetivos que eles têm, sempre consideram a comunicação, né? Faz aquilo que a gente falou, coloca a comunicação sentada na mesa, idealizando essas iniciativas juntos. E aí a gente trouxe alguns resultados também que são públicos, né, e que a gente pode olhar, de como é um impacto que a comunicação ajuda a Fincolga causar. Então, eles tiveram 600 mil pessoas que foram, de alguma forma, atingidas por campanhas de conscientização. Eles tiveram isso tudo foi 2020, tá? Um relatório de 2020. Eles tiveram mais de 40 mil acessos aos relatórios no site, e aí um impacto na prática que foram 18.400 mulheres apoiadas, seja pelos programas de proteção ou pelos programas de educação. Então, eu acho que a Fincolga é uma organização interessante para a gente olhar, porque já nasce com a comunicação ali no seu core, né, na sua essência, e que a gente consegue ver, de fato, eu trouxe até aqui um exemplo, na aplicação. Então, esses cardzinhos, né, você está em risco agora, saia de casa, faça isso, eles cumprem muito o que a gente estava conversando lá no começo, né? Então eles trazem informação, eles dialogam direto com o público, eles despertam uma emoção em quem está lendo, eles são também
de alguma forma, né? Canais claros, linguagem acessível, conecta com todos aqueles elementos que a gente viu no começo e também com a estratégia, porque esse é só um exemplo de post. Quem tiver curiosidade de navegar mais, vai ver que as publicações são muito alinhadas com a missão da organização. Então, eles não destoam da pauta, né? Eles têm ali uma linha narrativa da comunicação que está sempre olhando para sensibilizar e para informar para questões de gênero e proteção das mulheres. Acho que é um exemplo super legal. A gente trouxe outros exemplos, se o Bruno quiser passar, que, claro, vai ficar inviável de olhar aqui um por um, mas esses são alguns cases que também vocês vão ter acesso, que eu acho que vão ser muito legais, assim, para inspiração, e para depois vocês buscarem os elementos do que a gente conversou aqui. Nossa, realmente, esse tipo de ação traz a empatia, ou desperta uma emoção, ou estabelece uma escuta, enfim, acho que são alguns cases que resumem, né, sintetizam tudo que a gente vem conversando, e quando vocês forem olhar a qual objetivo essas peças de comunicação está cumprindo, vocês vão ver que tem muita sintonia com o que a instituição prega como missão. De novo, isso aqui vai estar na mão de vocês, então não tem a preocupação agora de, né, ficar anotando, mas eu acho que de verdade vale assim, para buscar inspiração, para ter mais repertório de boas comunicações de impacto social, depois dar uma olhadinha com calma nesses exemplos. Então, aqui foi mais um boost de inspiração, né, que a gente queria trazer para vocês. E agora a gente queria, de fato, ir para um exercício mais prático. Você quer passar a pauta do exercício, Eric? Acho que tá difícil passar aí, né, Bruno? Eu Ele acho dá que play. roda automático. Boa. Assim. Legal, então para essa parte mão na massa, né, o que a gente pensou? Primeiro que a gente queria que fosse um momento até para vocês saírem com algum exercício prático da teoria que a gente passou, mas que também ajudasse vocês no dia a dia de vocês, nos desafios que vocês têm, né? Então, a gente gostaria que vocês fizessem pensando em cada organização que vocês trabalham e pensando principalmente em um planejamento para uma ação para o ano que vem, né? Então, a gente já está encerrando esse ciclo de 2021, acho que tem algumas pessoas que estão já fazendo um planejamento orçamentário, um planejamento estratégico, né, do que fazer ano que vem. Então, acho que pode ser um bom momento para que a gente tenha já esse pensamento de comunicação atrelado a essas estratégias no geral, né, da organização. Então, pode passar, por favor, Bruno. A gente pegou aqui um pouco, né, do que vocês comentaram sobre no formulário de inscrição, né, então de trabalhar o awareness da marca, se tornar conhecida, comunicar fora da nossa bolha, fazer uma divulgação efetiva para o nosso público, conversão de leads para doadores, e tem alguns outros exemplos, né, mas a gente queria muito que vocês se lembrassem do que vocês preencheram, mas não precisa necessariamente ser exatamente aquilo, mas entender um desafio de comunicação que vocês enfrentam hoje, como que isso se atrela ao objetivo que vocês têm como organização, o que vocês estão planejando para o ano que vem, e aí a gente faz esse compilado. Então, pode passar, por favor. A gente pensou aqui em trazer 3 visões, né? De uma visão mais ampla, uma fotografia mais distante e aproximando ela, né? Então, acho que isso vão ser algumas perguntas que a gente colocou aqui que podem direcionar o pensamento de vocês para os desafios que vocês vão encontrar, né? Então, olhando de uma maneira mais ampla, mais macro, então, qual seria o principal objetivo da sua organização? Qual que é a estratégia de comunicação para ajudar esse objetivo? Além da comunicação, quais são outras frentes da organização que apoiam o objetivo, né? Que vocês possam trabalhar em conjunto, de maneira complementar. Aí, aproximando um pouco mais, né? Então, fazendo um zoom in, seria quais os indicadores de sucesso desses objetivos que a gente quer atingir, né? Então, ao final dessa campanha, ao final de 2022 ou do período que vocês quiserem colocar, como que vocês vão mensurar se deu certo ou não, né? Quais são os desafios da comunicação e do projeto como um todo para que
a gente atinja esses objetivos, esses indicadores de sucesso? Qual que é o prazo e os recursos que a gente precisa ter, né? E aí, pensando sempre que vai ter um mundo ideal de fazer uma campanha na Globo com milhares de visualizações e realmente o quanto que a gente tem disponível, né? Tanto em questão de recursos financeiros, quanto de recursos humanos e tempo também. E quais são as oportunidades que a gente tem no momento, né? Então, pensando em o que pode acontecer no ano que vem, algumas marcas importantes, tanto para o cenário que vocês atuam, né? Tanto para o mundo. Então, quais são oportunidades que a gente pode utilizar de marcas importantes que possam facilitar e impulsionar esse resultado? E aí, uma visão mais detalhada ainda seria quais são as ações de comunicação específicas que a gente vai ter que fazer para conseguir realizar isso, né? Então, tentar definir um pouco mais, não precisa ser necessariamente, vou começar a desenhar, então, a postagem, o folheto, ou já pensar no jingle do carro de som, mas tentar entender um pouco mais de como a gente coloca na prática, né? Então, eu acho que essa parte é bem mais pé no chão. E quais vão ser os canais utilizados e quais são as mensagens-chave que a gente vai utilizar. E aí, nessa parte detalhada, acho que a gente pode retomar um pouco a apresentação, que é pensar, então, quais são os canais? Olha aquela listinha de canais de exemplos que a gente colocou. Quais são as mensagens-chave? Pensa naquele mapa de palavras que a gente tinha utilizado no começo, sabe? Quais foram as palavras que vocês colocaram lá? Será que isso faz parte das mensagens-chave? Então, eu acho que é uma maneira complementar da gente aplicar o que a gente fez na primeira parte da nossa oficina. Pode passar, por favor, Bruno? Então, aqui tem algumas frentes gerais, né? Então, pensar na missão a longo prazo da organização e nos desafios do próximo ano. Fazer o exercício projetando quais são as oportunidades, desafios e caminhos para o próximo ano. Não existe um jeito certo ou errado, mas o que a gente queria deixar, né, como dica é dividir o objetivo de estratégia, né? Então, acho que o objetivo entra na parte mais macro e a estratégia vai indo do zoom in para o detalhado, né? Que é o como que a gente vai fazer para chegar lá e o que a gente quer e onde que a gente quer chegar, né? Com essa ação. Quer complementar, Pri? Ficou alguma dúvida, pessoal? Eu acho, a ideia agora é vocês acessarem esse link que está aqui no chat. A gente sabe que tem algumas pessoas que são da mesma organização. Então, essas pessoas a gente vai colocar em salas separadas daqui da sala principal para poderem trabalhar juntas. E as pessoas que estão sozinhas representando a sua organização podem ficar por aqui mesmo. E aí a gente vai dar aí uns 20, 30 minutos para que vocês olhem para esse template, para todas essas questões. Não vamos responder tudo hoje, tá tudo bem, mas pelo menos comecem a se provocar para esse exercício, esse pensamento de objetivo, como eu me atrelo, onde está meu desafio e tudo mais. Nesse link que eu mandei, vocês podem trabalhar de duas formas, ou fazendo uma cópia do próprio Drive e trabalhando online, ou baixando em PowerPoint. Tem a explicação dos dois métodos aí, façam como for melhor para vocês. E Eric e a gente vai estar aqui online disponível. Se alguém tiver com uma dúvida, tiver precisando de ajuda em qualquer ponto, só falar aqui no chat que a gente combina um jeito, talvez abrir um workout room nosso e a gente conversa com vocês, tá bom? Mas é um exercício que eu peço mesmo que vocês tentem fazer, porque eu acho que ele não tem certo e errado, e ele vai começar talvez a provocar quem nunca pensou nisso a pensar e tendo nosso suporte aqui para poder olhar junto. Tá bom? E aí, depois do exercício, a gente também ouve um pouquinho como que foi para vocês. Se tiver alguma dúvida do que fazer, só falar também. Perfeito. Posso ir para a prática, então, né? Eu não sei se todo mundo já usou o Zoom, mas a gente vai mandar vocês, cada um, para uma sala separada, então não se preocupem, a gente vai enviar vocês vão sumir, vocês não vão ser abduzidos, vocês vão ser direcionados para essas salas. E aí, nessas salas, vocês abrem a câmera, abrem
o microfone. E aí, se vocês precisarem falar com a gente, vocês podem usar o chat. Então, no canto embaixo, assim, tem um balãozinho que vocês podem escrever para a gente. E quando for para voltar, também não se preocupem, vocês vão receber uma mensagem na tela e aí vocês vão ser trazidos de volta. Então, a única preocupação é realmente abrir esse link que a gente mandou para vocês. Se vocês puderem abrir agora já e trabalhar em cima dele, que a gente vai tirando as dúvidas se vocês mandarem principalmente para pedir para o Eric, e a gente traz vocês de volta quando for o momento. Pode ser? Brielle, todos estão voltando. Dá mais uns 2 segundinhos. Pronto, aparentemente todos voltaram. Boa, legal. Obrigada, Bru. Pode passar a tela? Bom, pessoal, eu não sei como foi quem fez o exercício individual, eu passei por algumas salas, Eric por outras, acho que algumas pessoas decidiram fazer mais tarde, não estavam conseguindo fazer agora, até para fazer em grupo, né? E algumas a gente viu que estavam conseguindo avançar bem. Eu acho que seria muito legal agora, para quem conseguiu fazer o exercício, falar, acho que primeiro assim, foi legal, não foi, foi útil, me trouxe pensamentos que a gente não teve antes, vou conseguir usar, enfim, acho que compartilhar um pouquinho. Eu queria chamar talvez o Guilherme e a Júlia, que foi uma sala que eu passei, e eu vi que eles estavam conseguindo avançar bem. Se vocês quiserem contar um pouquinho, Guilherme e Júlia. Oi. Eu achei muito interessante, porque são pontos que a gente não costuma pensar no dia a dia. Você quer que eu conte o que a gente completou em cada quadradinho? Se vocês se sentirem à vontade, sim. Então, de principal objetivo da nossa organização, a gente colocou de captar novos doadores mensais que doem recurso livre para o apoio da manutenção da fundação e também de todos os projetos que a gente organiza com esses 93 projetos sociais. Então, esse programa ele chama Investidor Social e é um dos lugares que a gente sente que a gente está mais defasado de acordo com o nosso planejamento de 2021, então até 2022 a gente queria expandir esse programa. Aí, estratégia de comunicação, espero que a gente tenha feito certo, mas pensamos na prestação de contas para doadores já existentes, para apoiar na fidelização deles, falando sobre transparência, que vocês também comentaram em algum ponto, então a gente também já está trabalhando sobre isso, com isso. A parte de captação de novos doadores, então fazer toda essa parte de prospecção, tanto de pessoa física e pessoa jurídica, reativar os antigos doadores que estariam inativos, tudo isso oferecendo contrapartidas bem desenhadas, que seria um chamativo, né, para eles apoiarem a fundação também. E de outras frentes que poderiam apoiar nesse objetivo seria da área de captação, então que faria uma pesquisa de mercado para encontrar essas empresas que tenham sinergia com o trabalho da fundação, para quando a gente for tentar prospectar elas terem mais chances de aceitarem o nosso convite. Tudo certo, por enquanto? Ótimo. Eu vejo que vocês fizeram bem uma estratégia de relacionamento mesmo, né? Comunicação e relacionamento. Tá. Aí, da visão zoom in, indicadores de sucesso seriam, então, o aumento das doações de recurso livre, quantidade de doadores e também um estudo do ticket médio, para a gente também entender esses doadores, porque normalmente empresas são menores quantidades e dão valores maiores, e pessoas físicas são maiores quantidades e valores menores. Então, sempre dividindo em 2 grupos, de pessoa física e jurídica, porque eles também teriam contrapartidas diferentes e uma forma de se comunicar específica. Desafios. Peraí, gente, que tá um pouco pequeno.
como convencer, um dos desafios seria como convencer essa pessoa a doar. Então, criar vantagens que sejam bem chamativas para elas e trabalhar bastante nessa parte de transparência. Como fidelizar o doador recorrente, que é um problema que a gente tem hoje em dia. Então, às vezes ele se cadastra e logo depois para de doar, o que não é bom para o nosso planejamento. Também coloquei de desafio de ter um time pequeno. Então, às vezes a gente tem muitas ideias, tanto de comunicação como de prospecção, e a gente não consegue dar andamento às ideias porque não tem braço suficiente para trabalhar em alguns certos assuntos. E também encontrar um ponto de equilíbrio entre a quantidade desses doadores livres e a quantidade de ONGs cadastradas, porque a Fundação ela trabalha em rede, então a gente tem, hoje em dia, 93 projetos, e a gente não sabe muito bem se o ideal seria a gente expandir essa rede com mais ONGs no Brasil para convencer melhor os doadores, ou se o ideal seria a gente ter menos ONGs para oferecer um apoio mais recorrente durante, né, todas as doações que a gente faz mensalmente. E por enquanto só. Então, o prazo eu coloquei para ontem. Seria trabalhar esse ano para definir uma estratégia e já colocar em prática no começo do ano que vem. De recursos necessários. Então, o tempo de trabalho da equipe toda, porque eu vejo muito como um projeto, né, que como ele seria para manter o trabalho da fundação, todo mundo se envolve em algum ponto do processo, então tem o recurso, né, de encontrar o tempo necessário de todo mundo. E despesas financeiras, colocamos administrativo, né, para às vezes realizar essas reuniões presenciais com esses possíveis doadores, que é um gasto que hoje em dia, né, durante a pandemia, a gente não está pensando muito nisso. Despesas com o jurídico, que no nosso caso ele é terceirizado, não é alguém da nossa equipe. E também contratação de uma plataforma de doações, que também é um outro gasto que hoje em dia a gente já tem, mas estamos procurando uma outra plataforma. E de oportunidades. Então, uma variedade gigante de empresas para nova prospecção. Como a gente está situado em São Paulo, é meio infinito, né? As empresas que a gente poderia tentar vender à fundação. Um forte alcance pelo Instagram da FA, que a gente tem bastante seguidores e bastante interação. E coloquei também sobre a nossa fundadora, que é a Carol Célico, que ela também tem uma boa visibilidade para poder vender essas empresas, para poder vender a fundação para empresas e para pessoas. E a gente parou aqui, não conseguimos fazer a visão detalhada. Poxa, não, mas bem legal, assim, acho que vocês reuniram vários elementos, conseguiram avançar bem. Com certeza é um ótimo ponto de partida até para o planejamento da fundação agora em 22, né, usar isso. E eu acho que o exercício vale, nem que seja para a gente ver o quão complexo é, sabe? O quanto a gente precisa de recurso, o quanto a gente precisa integrar melhor as áreas. Então, acho que ficou bem legal, Júlia, e que depois a gente pode até fazer uma conversa para ver como evoluir a partir desse plano. Eu não sei se o nosso tempo está quase acabando, mas talvez dê tempo de mais alguém falar, se alguém quiser. Eu queria falar. Tudo bem, gente? Meu nome é Ana Júlia, sou coordenadora de comunicação da SAVE Brasil, que é uma ONG que trabalha com conservação de aves ameaçadas de extinção na natureza. A gente tem hoje 8 projetos de conservação da biodiversidade no Brasil e dois projetos de engajamento de pessoas, que é o Amigos da SAVE, que é meio que a nossa assinatura de doação anual, e o Cidadão Cientista, que são passeios de final de semana para ensinar as pessoas a observarem aves. E aí eu já entro nesse ponto, que a nossa causa tem muito a ver especificamente com uma bolha, que é a de observação de aves e birdwatching, né? Então, quem é observador de aves, é muito fácil a gente puxar para a SAVE. E é um público classe A mais, assim, que tem investimento para comprar equipamento, aquelas câmeras gigantes, né, de tirar foto de passarinho, fazer viagem e tal. Então, a gente tenta trabalhar muito nessa bolha no momento, que é uma fase que a gente entende que ainda faz sentido não abrir muito, né?
Então, vamos lá. A gente tentou focar mais o exercício na parte de comunicação digital das redes sociais. Então, é legal porque a missão da SAV é conservar as aves na natureza. E a gente tenta fazer isso, a estratégia da ONG e também a da comunicação é a mesma, que é engajar e conectar as pessoas com a natureza e com as aves. Então, a gente busca conservar as aves na natureza, conectando pessoas à observação, ao espaço natural. Então, é muito legal porque todas as frentes da SAV, todos os projetos compartilham, né, desse mesmo objetivo e todas têm o engajamento das pessoas como uma das frentes prioritárias de trabalho. Então, é muito legal porque é muito simples, o caminho é muito simples para comunicar os projetos e relacionar isso com o engajamento de pessoas. Visão zoom-in, né? Então, os indicadores de sucesso que a gente entende que são os mais importantes é engajamento, e aí é muito legal porque é uma métrica que serve para os projetos da SAV, de conservação da biodiversidade, mas também para redes sociais, por exemplo, né? Então, o que importa para a gente é muito mais o engajamento das pessoas do que quantidade de likes, quantidade de seguidores, e número de amigos da SAV, que é a nossa assinatura anual, né? E não é só uma doação pontual, é uma assinatura, né? Então, você só é amigo da SAV se anualmente você renova a sua anuidade, né? Que é R$120, que é bem baixo, né? Na real. E aí, os desafios de comunicação, né, para realizar a estratégia, eu diria que é fazer com que as pessoas se sensibilizem e se engajem com os projetos da SAV, não apenas com conteúdos de encantamento e introdução ao tema. Porque hoje a gente tem muito bem definida a estratégia de redes sociais e tem os pilares, né, de encantamento, de educação e depois de apresentação da SAV, dos projetos, de conversão em amigos da SAV, e hoje é muito fácil engajar as pessoas com temas mais simples, curiosidades, né? Qual a ave mais rápida do mundo e tal. Só que a gente quer que essas pessoas se engajem nos outros posts também, e a gente vê que tem uma queda de engajamentos quando o assunto é um pouco mais denso. Então, eu colocaria isso como um desafio, assim, das redes sociais, mas um desafio maior, assim, que eu acho até que talvez a gente compartilhe aqui, né, com as pessoas que estão aqui na sala, é que a gente tem doadores que são muito fiéis, né, empresas, fundações, fiéis em doar para os projetos de conservação da biodiversidade, né? Então, eles querem doar para onde eles vão ter um resultado muito concreto de, conservamos a rolinha do Planalto lá em Botumirim e a população local foi beneficiada com tal coisa. Mas, assim, é muito difícil a gente conseguir dinheiro para financiar o departamento de comunicação. Tem pouco, os nossos doadores não se interessam muito, então isso é um desafio para a gente, né? De onde alocar esse custo do departamento de comunicação. Mas aí, tá, eu falei disso, e aí a gente entende que um caminho para esse desafio das redes sociais, né, de fazer as pessoas engajarem com conteúdo mais denso, é pensar em novos formatos que cativem as pessoas. E aí a gente pensou em prazo de 1 ano, que agora que a gente tem um departamento estruturado, tem a estratégia definida, a gente tem 1 ano para ir experimentando mesmo, né, fazendo teste AB, para entender qual que é o formato que a gente consegue engajar essas pessoas, né? E aí, recursos necessários, eu coloquei aqui budget para produção de vídeo, porque eu entendo muito a Júlia quando ela fala que não tem braço com o departamento. Hoje sou eu e a Andressa, que está aqui, que é uma estagiária, e a gente dá conta de fazer os conteúdos estáticos, carrossel. Quando vai para vídeo, né, o tempo é muito maior de execução, precisa ser uma coisa muito mais pensada, né? Um roteiro muito bem definido, as equipes técnicas têm que ter aprovado, né? Os ornitólogos, então é um processo muito mais oneroso para a gente, que se a gente tivesse um budget para terceirizar, seria incrível. E aí, quais são as oportunidades? Uma das grandes visões da SAV é o trabalho em rede, né? Então, a gente busca conectar as pessoas com a natureza, a gente busca criar uma rede de conservação de pessoas conectadas, né? Pelo Brasil todo, fazendo conservação localmente, e a gente trabalha em rede, né? Com as comunidades locais e tal.
Então, a gente vê que isso também é uma oportunidade para a comunicação digital, porque a gente pode fazer parceria de vídeo com um canal que já produz vídeo. Então, ele tem o know-how, tem o público, e a gente pode fazer uma parceria. E a gente já fez isso com um canal do YouTube, que chama Planeta Aves, que tem muito seguidor, muito view, e deu muito certo, assim, converteu muita gente para a gente que tem interesse em observação de aves e conservação. Visão detalhada. Quais ações de comunicação serão realizadas para chegar na estratégia? Parcerias e testes de novos formatos, eu diria. Quais canais utilizados? Hoje a gente foca no Instagram, porque a gente não tem braço para ficar fazendo conteúdo específico para cada canal, Twitter e tal, então a gente prefere focar em um só. E grupo de WhatsApp, que é onde a gente entende que tem mais resultados de engajamento mesmo, que é um lugar que a gente cultiva muito isso. Então, a gente tem um grupo de amigos da SAV, e ele é muito ativo, tem muita troca de conhecimento. E qual a mensagem-chave? É encantar e engajar pessoas para observação e conservação de aves em rede. Eu diria que é isso. E aí eu queria falar também que essa questão da plataforma de doação que a Júlia falou também era um negócio que me dava muita dor de cabeça, porque não adianta nada você criar uma estratégia de conversão, sendo que se ele não mandar o e-mail, a gente não vai saber que ele doou. Era um caos, aí uma planilha atualizada manualmente. E aí eu fui atrás disso e a gente achou a TrackMob, que eu não sei se vocês conhecem, mas que é um sistema de CRM, que agora é atrelado a um meio de pagamento, que dá para fazer boleto ou cartão de crédito com recorrência. E tá no começo ainda, tem suas falhas, mas salvou bem a minha vida, assim, então fica a dica aí para vocês pesquisarem, Júlia. Acho que é isso, gente, eu falei muito agora, mas espero que eu tenha colocado. Sempre muito bom, né? Tem um desafio coletivo, que é uma dor em conjunto, tem desafios muito pontuais e que a gente consegue também, a partir daí, ir pescando bons exemplos, né? A gente está chegando para o final da nossa oficina. Eu queria muito escutar todas as reflexões que vocês tiveram, mas infelizmente a gente não vai ter tempo. Mas os nossos contatos vão estar disponíveis, então se vocês quiserem compartilhar realmente o que vocês fizeram, acho que vai ser bem bacana. A gente vai pegar um tempinho para olhar todos e responder com calma, mas também acho que já é um dos encaminhamentos, né, para os próximos passos. E aí eu vou passar a bola para a Pri, que ela vai falar melhor. Boa. Ai, gente, para mim essa é a melhor parte, é ouvir vocês, mas infelizmente eu sei que a agenda de todo mundo é corrida, estou vendo que algumas pessoas até já estão se retirando, né? Então vamos de fato encerrar, vamos mandar a apresentação. E aí, que bom que você falou de próximo encontro, Ana, porque assim, o que a gente quer definir junto com vocês? Qual que vai ser a nossa próxima ação? Então, assim, vai ser mais uma oficina dessa? Podemos fazer com outras temáticas, aprofundando no planejamento, enfim, o que vocês precisarem. Ou não, a gente quer pegar esse material, esse planejamento e olhar mais no detalhe. A Eric e eu podemos nos reunir individualmente com as organizações que de fato fizerem esse exercício e levarem à frente. Então, acho que dá para a gente pensar formas. Eu vou mandar aqui no chat um último link, que é um link tanto para vocês darem um feedback, foi legal, não foi legal, gostei disso, senti falta daquilo, mas também, principalmente, para vocês falarem se querem um segundo encontro ou se querem um outro formato, enfim, acho que a gente está também aqui como voluntários, né, querendo dar o melhor suporte a partir da nossa experiência, e às vezes não é, né, uma oficina, né, às vezes é uma outra coisa que vai ajudar vocês, às vezes é uma segunda oficina, então eu peço, quem puder, vou pedir depois para o pessoal da Lia mandar de novo esse link para vocês, mas dá um feedback para o trabalho que a gente fez aqui hoje, a gente fez com muito carinho, mas sabemos que esse é só um pequeno passinho, né, diante dos desafios que tem todos os dias. Então, quem puder deixar esse feedback e deixar também o que vocês gostariam de ter para um segundo encontro que queremos fazer ainda esse ano, vai ser muito legal, gente. E é isso, e aí já aproveito para me despedir, agradecer muito a participação de todo mundo, quem conseguiu colocar a mão na massa, pensar com a gente, disponibilizar 2 horas da agenda, que eu sei que em tempos de pandemia é muito difícil, e agradecer a Lia também por esse convite e oportunidade de conhecer todo mundo. Um beijo, gente.
Pri, Eric, acho que a gente não tem palavras para agradecer vocês, acho pela disponibilidade, né, de vocês virem aqui como voluntários, oferecerem esse conteúdo para a nossa rede. Os desafios são muito diferentes, eu acho que vocês conseguiram abarcar diferentes estratégias para diferentes tamanhos de organizações. Então, pessoal, por favor, respondam o link para a gente saber como fazer esse próximo passo. E eu, em nome da Lia, em nome da Ju, da Lê, da Mari, de toda a equipe da Lia, gostaria de agradecer vocês pela participação, pelo engajamento, por estarem aqui com a gente essa quarta de manhã. E, de novo, Pri e Eric, muito, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Espero ver vocês novamente. E é isso, nossos contatos estão aí, a gente vai mandar todos os materiais e a gente quer ajudar vocês, né, nos desafios que vocês têm, da maneira que a gente puder. Então, respondendo o formulário vai ser um ótimo indicador para a gente. Obrigado e bom restinho de semana. Tchau, gente. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Obrigado.